um poeta brasileiro, podia ter pego um poeta português, mas esse poema encaixa-se muito na nossa mensagem. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema, queridos, reflete a realidade, muitas das vezes, o nosso crescimento como pessoas, né? Por um dado momento e por um determinado tempo da minha vida, eu vi esse poema numa ótica. A ótica de que nós temos obstáculos, e a ótica que Carlos Drummond de Andrade quer colocar. Nós temos obstáculos no nosso caminho. Há sempre pedras, há sempre dificuldades, há sempre problemas que temos que lidar no nosso caminho. Por isso, a insistência do poeta, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. Num segundo momento da minha vida, comecei a ver e a observar que as pedras nós vamos vencendo. Só que, num segundo momento e numa análise maior, nós, às vezes, é que somos essa pedra. Ou nós embaraçamos e nos mesclamos com a pedra. Junto às pedras no meio do caminho, nós também nos fazemos pedra, ou, de alguma forma, somos pedra de tropeço para nós e também para outros. Há dificuldades, e às vezes as dificuldades são postas a nós. Mas, às vezes, as dificuldades somos nós mesmos. Nós é que somos o problema. Nós é que somos as pedras. Pedro vai escrever aqui, queridos, se você olhar lá no capítulo 1, vira a página aí, se for fácil para você. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos. Veja você que ele está escrevendo aos eleitos, que ele chama. Pedro também é calvinista, viu? Que são forasteiros, olha só, que são forasteiros em quais regiões? Da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele escreve para pessoas que estão deslocadas da sua moradia, do seu lugar. Eles estão vivendo como forasteiros. Eu andando pelo castelo ontem, recebi umas visitas em casa de Lisboa, também brasileiros, por essa fortaleza aqui, né, que foi tomada aí no século XII pelo rei, eu esqueci o nome do rei, não sei, Dom João, não sei, Dom Afonso III, ele foi tomada a fortaleza. Eu estive olhando ali várias construções, várias pedras, várias questões, e passei por uma rua, isso me chama muita atenção, fina, uma rua, a gente chama no Brasil de viela, não sei se vocês chamam aqui de outro nome, uma rua fina. E eu fiquei olhando aquela rua e fiquei imaginando, e me pus no lugar. Quantas pessoas que professam a fé que você e eu professamos, que às vezes passavam por aquele lugar, por intermédio de perseguições que houveram àqueles que professaram a fé no longo da história. E quantas dificuldades eles passaram. Portas fechadas, uma rua fria e escura, onde ninguém abria a porta, porque talvez eram forasteiros, eram pessoas que eram designadas à morte por negação à fé católica e, portanto, eles eram pessoas rejeitadas na sociedade. Eu fiquei olhando aquelas ruas e imaginei, Senhor, quantos servos teus passando por aqui, eles não foram assim rejeitados e sofreram um vazio, uma necessidade tão grande de presença de pessoas, e de pessoas que fossem bênção na vida deles. É interessante, queridos. Por que estou dizendo isso? Porque essas pessoas estão mais ou menos nessas condições. São pessoas que estão fora das suas casas, são pessoas que estão fora do seu contexto, fora da segurança, o Joel já falou aqui, fora do seu bem-estar e da comodidade a qual nós estamos.
e que por vezes almejam, queridos, almejam algo, um aconchego, uma presença, um amigo, uma pessoa. E aí só a igreja pode dar isso, queridos. Pedro está escrevendo para crentes dispersos a partir da perseguição e que estão dispersos pelo império afora, fora das suas regiões, fora dos seus lugares, fora da sua comodidade. E que depois de uma série de coisas que ele vai falar, queridos, o que ele vai falar nesse primeiro capítulo da carta? É a base da estrutura espiritual a qual ele quer dar primeiro. O que ele vem trazer aqui primeiro, nesse primeiro momento da carta, queridos? A primeira coisa que ele vai trazer aqui é que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Muitos colocavam, e naquele tempo e também hoje, a esperança nesse mundo, no trabalho, no século, nas possibilidades, nas riquezas e tantas coisas mais. Pedro vai dizer que eles foram regenerados. É claro que Pedro vai usar todos os recursos para dizer o que Deus fez por eles, para que então eles se sentissem valorizados, amados, enriquecidos, visto que já não tinham mais nada. Eles não tinham mais nada. Estavam expatriados, com certeza deixaram todos os bens, se porventura esses bens não foram todos espoliados, que é o que geralmente acontecia. E eles estavam, queridos, como dizemos no Brasil, imagino que por aqui é uma expressão parecida, eles estavam com a mão na frente e outra atrás. Não podiam contar com nada. O que Pedro quer trazer para eles é enriquecê-los daquilo que Deus agiu na vida deles. Deus nos regenerou para uma viva esperança. Não é para uma esperança de um império que está à morte, não é para uma esperança em coisas que todas são passageiras, mas para uma viva esperança, algo que não morre, algo que não passa, algo que é eternal. Depois ele vai, queridos, dizer que essa herança é incorruptível, ela não está ligada àquilo que se corrompe, que passa, que perde. E ele vai dizer então, por isso exultem e tenham alegria. Por quê? Porque vocês têm esse valor que lhes foi outorgado e que foi dado. E aí ele vai dizer que a fé é preciosa, muito mais que ouro, muito mais do que títulos, muito mais que outorgas, muito mais que qualquer outra coisa que eles, sem nada e numa condição totalmente desprovida de segurança e possibilidade, poderiam olhar para os outros e dizer, poxa vida, esse pessoal tem tudo e eu não tenho nada. O que Pedro quer dizer é, vocês têm muito, ou muito mais do que aqueles que acham que têm e não têm nada. Porque a esperança é viva, a fé é valiosa, mais do que ouro e ouro perecível. Por isso vocês exultem e se alegrem, porque aquilo que Deus fez por vocês é grande e maravilhoso, mesmo nessa situação que estão. Por isso ele quer animar o seu público, para que então eles pudessem passar, pelo menos, queridos, de maneira altruísta, de maneira firme, de maneira tremenda, aquele momento tão difícil qual passavam. Espoliados, perseguidos, vulneráveis e numa situação tão delicada. Porventura você já se sentiu assim? E se não sentiu, queridos, por vezes Deus permite a gente ficar em situação difícil, justamente para que sinta, porque esse foi o sentimento de Cristo Jesus, queridos, que também sentiu o mesmo. Ele sentiu abandono, ele sentiu necessidade de pessoas perto dele. Lembra lá de Jesus no Getsemane? Vocês não podem orar nem um momento comigo? Necessidade de gente, necessidade de pessoas, necessidade de aconchego, necessidade de alguém que valorize. Não precisa de coisas, queridos, mas precisa de aconchego. Uma das marcas da igreja no longo do século, queridos, da igreja de Cristo Jesus, foi esta. É que enquanto muitas coisas acontecendo e muitos valores sendo dados, o que era valorizado na igreja era de fato a comunhão, havia calor, havia fervor. Coisas essas que nós temos perdido no longo dos séculos. A igreja tem vivido dias de frieza. A gente é quente quando, lá no Brasil, né? Quando está cantando, pulando, agora já lá tem até parada gospel, já tem carnaval gospel, tem tudo quanto é tipo gospel.
mas calor humano de fato e de verdade, desejo por pessoas, vida da igreja, como já foi falado aqui, valorizando aquilo que Deus fez por nós. Às vezes, na prática, a gente não tem tanto assim. Isso aqui é só a introdução da mensagem, queridos. A base crucial que Pedro vai mostrar aqui, queridos, é que nós somos valorizados, somos amados, somos queridos, mas existe a contrapartida a tudo isso. Uma vez que você recebeu tudo isso lhes foi tudo dado de graça. Agora, a contrapartida, sabe qual que é? É que você tem que manter esses valores. E é por isso que ele vai dizer, depois de dizer que a fé é valiosa, que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus e que nós temos então que continuar nessa direção. Ele vai dizer então, que é o nosso texto. Antes do texto um pouquinho, por isso cingindo o entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça, e não se amoldem às paixões de outrora. É um texto um pouquinho antes aí que ele vai trazer. A preocupação de Pedro é que nessa situação de vulnerabilidade, os nossos olhos nos enganem. Por quê? Porque nós começamos a olhar para fora e pensar que o que está aí fora vale mais daquilo que já recebemos. As coisas materiais valem mais do que as coisas eternais. E os prazeres deste mundo valem mais do que os prazeres eternos pelos quais muitos profetas e até Jesus abriu mão do presente pelo futuro glorioso que esperava. E o que Pedro quer mostrar, queridos, e trazer a contrapartida da igreja, é que nós não devemos retroceder de forma nenhuma. E esse era o maior perigo da igreja. É que diante das pressões e diante das dificuldades, as pessoas falam, poxa vida, de fato isso não compensa não. E vez por outra eu sei e creio que isso passa na sua cabeça. Isso não compensa. Servir a Deus é uma canseira. Vir à igreja, isso é enfadonho. Ouvir o pastor e a mensagem, isso é terrível. Uma hora sentado ali, ouvindo aquele homem falar que eu não sei, nem entendo o que ele diz e o que ele fala. Tenho certeza que isso já passou na sua cabeça. Já passou na minha também. O que Pedro quer, queridos? Eu quero falar sobre eclesiologia, que é o estudo a respeito da vida da igreja. O que Pedro quer, mostrando nessas bases, as bases de uma eclesiologia saudável. Primeira base aí, queridos, é que Deus é santo. Ele nos regenera, Ele é que age nas nossas vidas. Você não fez nada e nem se voluntariou a isso. E Deus é santo, Ele nos regenerou, infundiu fé, nos salva no Cristo ressurreto, né? E não há como viver a mesma vida. Essa é a base da eclesiologia saudável, porque a tendência nossa, queridos, é nós sermos resgatados num determinado ponto e por causa das pressões ou da comodidade, ao mesmo tempo trazendo aqui já aplicações, se aquele povo vivia pressões, talvez nós vivemos comodidade demais. Então, seja por um lado as pressões, que havia possibilidade de negar a fé, também a comodidade, o bem-estar, também traz possibilidade de negar a fé. A preocupação de Pedro justamente é então mostrar para aqueles irmãos que eles não poderiam perder o que haviam adquirido, ou que lhes fora dado. Na verdade, não era uma aquisição própria deles. Alguém comprou e lhes deu, para que eles valorizassem aquilo. Então, queridos, eu queria trabalhar aqui como é que você participa ativamente da vida dessa comunidade pela qual Cristo Jesus morreu. Como é que você participa ativamente na vida dessa comunidade pela qual Cristo morreu e a qual Pedro está escrevendo para que eles não só perdessem o que já haviam ganho, mas que continuassem vivendo e produzindo fruto, que é isso que a carta vem trazer o propósito.
Como participar ativamente da construção da casa de Deus, queridos, que é o novo templo. É interessante a analogia de Pedro aqui, como um bom judeu, ele vai dizer que agora os crentes em Cristo Jesus são a casa de Deus. A casa de Deus havia ficado destruída lá em Jerusalém, na ótica judaica. E aqui com certeza haviam muitos judeus mesclados nesse grupo. Então ele vai dizer que a casa de Deus agora são pessoas que trocam de lugares umas com as outras e que se encaixam umas nas outras e que, servindo e amando umas às outras, elas crescem e prestam louvor e glória ao Deus qual salvou. Então, queridos, como participar ativamente da construção da casa de Deus, o novo templo, ao qual fazemos parte? Primeiro, e algumas considerações aqui, antes de dar o primeiro ponto que quero trazer, queridos. Primeira coisa é que, por si só, você não pode. Ué, pastor, mas isso está falando como participar e está falando que não posso? Não, não pode. Por si só. A segunda coisa é que não podemos nos candidatar, queridos, para fazer parte da casa de Deus e do edifício de Deus. Você não pode se candidatar. Como pedi também a alguns voluntários para se levantarem, você não pode se voluntariar. Sabe por quê? Porque Deus é que escolhe. Deus é que chama. E por último, queridos, não temos nada para contribuir. Pastor, então o senhor acabou comigo? O senhor começou me animando e agora me destruiu. Você não tem nada para contribuir. A não ser que Deus vos chame. Que Deus, depois de chamar, te voluntarie, te comissione e depois te dê ferramentas e você esteja ligado no caule da planta, que é aquilo que Jesus vai dizer em João: aquele que está em mim e eu nele, esse produz. Sabe por quê? Depois ele vai dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, sem Cristo Jesus não podemos fazer nada. E você diz: não, mas eu já tenho Cristo Jesus, eu me converti lá em 1940, em 30 e tal, e já produzi algumas coisas. Mas a ligação, queridos, ela tem que ser permanente, ela tem que ser contínua, ela tem que ser constante e crescente. Lá de 1940 ficou alguma coisa, e foi bom. 60, 70, eu me converti na década de 90, viu? Mas ela precisa continuar em 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2050. Tem que continuar. A vida com Deus é uma viva esperança, onde as pessoas estão vivas e, portanto, tem que haver produção sempre. Joel vem pregando aqui na linha de Mateus, né? E ele citou lá, acho que domingo passado, 2 domingos atrás, a respeito daquela planta que Jesus chegou lá e ela estava toda viçosa, né? Cheia de folhas e bonita por fora. Só que por dentro não tinha nada. Ele queria se alimentar. Às vezes a igreja dos nossos dias está bonita por fora, viçosa, cheia de folhas, para olhar, linda planta, mas não tem fruto, queridos. Qual a finalidade de uma planta sem frutos? A não ser para ornamentação. No caso de planta frutífera, é para enganação. Por quê? Porque a planta frutífera serve à produção de frutos. E nós somos chamados para ser... Jesus é a videira. E a gente é chamado, e uma vez ligado nele, a gente é videira também, queridos. Porque estamos ligados diretamente a ele. Como participar ativamente, então, da construção da casa de Deus? Já disse que você não pode, já disse que você não se pode candidatar e já disse que você não pode contribuir com nada. Mais uma vez, Cristo agindo na sua vida, você pode contribuir muito. Você pode participar, você pode se candidatar, você pode produzir fruto. Tem que estar ligado nele. Primeira coisa, queridos, então, na base do texto que lemos. É o que Pedro vai trazer aí como contrapartida de tudo aquilo que ele recebeu. Tudo aquilo que foi dado à igreja. A contrapartida é, queridos, despojando, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. É preciso haver, então, um ato contínuo e desejo, queridos, por purificação, sabe por quê? Você se perde no delongo do caminho. As
impurezas acabam com o brilho que você deveria ter na fé cristã. As sujeiras de uma planta, eu não sei se eu gosto muito de planta, particularmente o meu prazer é lidar com planta. No Brasil tinha meu pomar lá no meu lote, eu me dava bem muito com isso. A planta, na base de João, ela tem que ser podada de quando em quando, sabe por quê? Vai aparecendo muitos ramos e muita sujeira, a qual suga a seiva da planta e não deixa que a planta produza. Aí, por isso que Jesus vai dizer que se não estiver produzindo fruto, ele vai podar. Ele vai prover dificuldades, vai prover problemas. E esse povo estava passando por problemas sérios. Uma situação delicada. Um momento difícil na vida. Um sentimento de desamparo muito grande. Mas isso produz fruto. É incrível quanto isso produz fruto. Você precisa ter, queridos, no seu coração o desejo de continuar se purificando e o desejo de deixar pecados, deixar vícios, não voltar aos vícios quais você já tinha, porque, pastor, tem como, então, eu ser crente e continuar com muitos vícios? E muitos! E como isso há no Brasil, e eu sei que no fim do mundo, em todo mundo, sabe por quê? Como já disse para o Joel, gente é gente em todo lugar. Você é uma pessoa decaída como eu, e portanto o pecado jaz aí no seu coração, está aí dentro. Quem pode remexer isso é só Cristo Jesus, lançando a palavra e trazendo a consciência e ao coração e fazendo com que você se arrependa. Por isso Pedro, queridos, vai dizer despojando. A ideia do despojar, queridos, é aquela ideia de que você trabalhou o dia inteiro no duro, né? A esposa do pastor está ali, né? Nós demos um durão lá no acampamento, né? Aí quando chega em casa você está todo suado, sujo de tanta coisa. Lá no caso nós estávamos sujos de tinta, de tanta coisa, de suor, né? Do dia a dia. E aí você joga aquela roupa fora, suja, não joga fora, né? Joga ali pro rumo da máquina para lavar depois. E toma um belo de um banho. E veste uma roupa limpa. Essa é a ideia do despojar. E ele vai dizer, despojando, portanto, é a ideia de gerúndio. Vejam vocês, por que então, como participar ativamente dessa construção da casa de Deus, queridos? Sem esse ato contínuo de purificação, não há como você participar ativamente para a produção de frutos. Sabe por quê? Porque você se perde, porque você se suja, porque uma planta suja vai produzir pouco fruto ou nenhum fruto. E isso se ocorre com toda a igreja, com toda a comunidade. A igreja e a comunidade fiquem inutilizadas, como aquela planta que Jesus vai procurar fruto e não há nada, não há nenhum, embora ela estivesse tão viçosa e bonita. O que Pedro quer aqui com seus leitores, queridos, é fazer com que eles, mesmo naquela situação, continuassem o processo de santificação no qual haviam sido colocados, almejando isso. Pastor, mas eu sei que eu tenho que ser santificado. Tá, mas você precisa vencer os pecados da sua vida, aí, os pecadinhos e os pecadões. Porque do contrário, queridos, não há produção de fruto, não há crescimento, não há edificação. Daí a importância, queridos, e a questão do nosso título. Você quer participar ativamente dessa construção da casa de Deus? Olhe para os seus pecados pessoais. A negligência, como já foi dito aqui. Os vícios. Ele vai trazer aqui uma dupla de dois, né? É brincadeira, só enfatizando aqui. Despojando, portanto, olha só, de toda maldade e dolo. Vamos lá avaliar o que é maldade, queridos. O que é maldade? Aí você fala, maldade é uma coisa mal. É verdade. Se perguntar isso para uma criança, ela sabe. Maldade é aquilo que é mal. Só que é aquilo que é mal não segundo os seus olhos. É aquilo que é mal segundo os olhos de Deus. O que Pedro está dizendo é que a coisa está aí. Despojando de
toda maldade. Veja você, a linguagem, toda maldade, significa que tem muita. Despojando de alguma maldade. Despojando, porventura, de algum mal que houver dentro de você. Não. O que Pedro está dizendo é toda maldade, um compêndio de coisas ruins, quais faz com que você esteja distante de Deus, ou Deus esteja distante de você, na perspectiva de aproximação e de ligação e de produção de fruto. Despojando de toda maldade e dolo. Veja você que maldade está ligado com aquilo que brota dentro de nós, com a nossa essência, com aquilo que nós somos. Agora, dolo vai muito mais além disso. Eu trouxe algumas designações aqui para maldade e dolo. Maldade é aquilo que está dentro de você, é aquilo que naturalmente brota. Já diziam alguns teólogos que a gente, ser humano decaído e uma vez regenerado, é como uma bola que você coloca dentro d'água. Imagine aí na sua mente, você colocando uma bola dentro d'água. Você tem que fazer uma pressão, não tem? Para poder ela ficar imersa. Essa é a sua natureza. E aí você, queridos, não precisa fazer esforço nenhum, a não ser tirar a mão. O que acontece? O que acontece com a bola? Essa é a sua natureza. Queridos, nós precisamos desse ato contínuo de almejar santificação e buscar a presença de Deus na vida pessoal, individual de cada um, sem a qual, queridos, nós vamos viver uma vida totalmente infrutífera, longe, distante da realidade, uma religiosidade quase pagã, qual a igreja vem desenvolvendo ao longo dos séculos. Uma fé morta. Sem direção, sem ligação, sem objetivo. Dolo está ligado, queridos, com aquilo que é o mal planejado. E aí você fala, pastor, mas isso tem na igreja? Não, tem. Eu já vi isso dentro da igreja. Mal planejado, pastor? Mas eu sei, Joel, que aqui não tem não. Tem. Queridos, a sua natureza e a minha natureza tem capacidade de fazer isso, e faz. Aqueles olhares assim, que você descarta pessoas. Na perspectiva cristã, você está matando pessoas. Aqueles preconceitos, tem algum, eu não vou trabalhar esse conceito do preconceito, tem muitos problemas aí nessa palavra, mas aquele preconceito que exclui pessoas dentro da própria comunidade. Isso é horrível. Maldade, queridos, e dolo. O dolo é o mal planejado. Eu vou fazer assim, para prejudicar aquela pessoa. Aí você fala, pastor, mas não tem aqui nessa igreja. Não tem, sabe? Porque Pedro está escrevendo para a igreja. Ele vai dizer lá no final que esse povo foi regenerado. Agora ele está dizendo que para vocês se despirem de toda maldade e dolo. Tinha lá também. Ou não, Joel? Será que não tinha, não? Tinha, porque ele está escrevendo, com certeza tinha. Porque ele conhecia a natureza dele e a natureza dos queridos que estavam também professando a fé como ele. Nós precisamos nos livrar dessas coisas, queridos, pelas quais atrapalha a comunhão da igreja, o crescimento da igreja, a construção de uma igreja saudável. Você quer participar? Como o Joel vem trabalhando muito aqui no dia a dia da igreja, da vida da igreja. Seja como uma criança. E Pedro vai citar isso aí, ó. Logo em seguida. Vai ser meu segundo ponto e a gente já chega lá. Aí você fala, pastor, tem que ser igual a criança, tem que ser infantil? Não tem que dar birra igual criança, aquelas coisas ruins que criança faz. Não, tem que ter aquela coisa de criança, aquelas coisas boas. Simplicidade. Você já viu a facilidade que uma criança tem de fazer amizade? Chega aqui com a criança aqui e joga aqui, uma do Brasil, uma da Europa, outra do outro lugar e tudo mais, e joga ali 4, 5 crianças juntas. Rapidinho elas estão entrosadas e brincando uma com a outra. É isso. Facilidade de entrosamento, quebra de barreiras que faz com que você olhe para mim de um jeito, eu olho de outro, e nós não queiramos
a partir de um olhar e um pré-julgamento, relacionamento um com o outro, mas Cristo Jesus morreu para isto, para que nós tivéssemos relacionamento um com o outro. Como Joel já disse aqui hoje, é o Espírito que produz comunhão. Ele vai quebrar as barreiras na sua consciência e no seu coração, para que então tenhamos comunhão, proximidade. E haja então essa realidade. A maldade e o dolo, queridos, precisa ser deixado de lado. O mal programado, intencional, que é o dolo, precisa ser deixado de lado. Essas coisas precisam ser... O que Pedro está dizendo é abstenha-se disso, despoje, joga isso para lá, isso está aí. Depois ele vai falar de uma trágica, ou duas, dupla, duas coisas intrigantes que prejudicam totalmente a construção da igreja. A comunhão da igreja, a qual tomamos agora, ou dizemos que tomamos comunhão, a ceia do Senhor, o qual produz comunhão. Hipocrisias e invejas. Hipocrisia é falsidade, querido, máscaras. Inveja é o desejo pelo mal do outro, em detrimento, em benefício seu. Ou desejo pelo bem que o outro tem, mas também em benefício seu. Isso é inveja. É você olhar para o outro e dizer, não, ele tem tanto e eu não tenho nada. É você olhar para o outro e achar que ele é indigno de ter ou de ser, seja lá o que for, não estou falando só de bens, não, às vezes de posições também, né? A gente tem dessas coisas, e muitos exemplos poderiam ser citados aqui. Hipocrisia e inveja é uma tragédia para a comunhão da igreja. O que o apóstolo Pedro quer produzir nessa comunidade, queridos, é esse desejo ardente pela purificação, abster da maldade e dolo, deixar de lado a hipocrisia. Sabe por quê? Pedro sabe que isso é a base de sustentação para que aquele povo tivesse comunhão, porque comunhão fortaleceria eles para vencer aquelas dificuldades e aquele isolamento externo que estavam. Mas se eles tivessem unidade interna, eles conseguiriam vencer dificuldades, tragédias, problemas. E aí ele vai falar a respeito de uma outra corrosão que corrói também a comunhão da igreja. Toda sorte de maledicência. Alguma palavrinha torpe? Não. Toda sorte de maledicência. Tem gente que gosta de falar mal. Falar mal do pastor, mas aqui não tem isso não, né, São Joel? Falar mal de quem está cantando. Falar mal de quem está servindo. Fala mal de tudo. Fala mal das cadeiras, reclama de tudo, queridos. O que Pedro quer trazer essas coisas são tragédia para que haja comunhão, para que haja crescimento, para que haja edificação. E vocês precisam se livrar disto. Cada qual, claro, precisa analisar a sua própria situação, o seu próprio coração, suas próprias palavras. As palavras que você diz, elas edificam, elas atraem as pessoas a você, ou elas espantam as pessoas. Quando você chega, você é uma pessoa querida, ou as pessoas falam, ih, fulano chegou. Tem uma brincadeirinha que eu fazia com os meninos, oriundo de um desenho americano, né? Que dizia, a mamãe chegou, e o filhinho dizia, e eu já vou. Você é esse tipo de pessoa? Quando chega no lugar, a pessoa fala, fulano chegou, e eu já vou. Como é que é a sua situação, queridos? Precisamos analisar isso, porque o que Pedro quer é manter a comunhão da igreja, a edificação da igreja, a santificação pela qual Jesus morreu para que nós caminhássemos nelas e continuássemos. A ideia que ele vai trazer aqui é sempre de gerúndio, e gerúndio é uma ação contínua que não para nunca e nem pode parar. Não podemos ser hipócritas e dizer que tudo é perfeito, mas também não podemos ficar reclamando de tudo e de todos. Se há dificuldades, vamos
conversar ali com o pastor, ou seja lá com quem, vamos resolver isso aqui. Vou solucionar, pastor Joel, eu tenho visto aqui as mensagens dele, eu tenho acompanhado. Resolva com o seu irmão a dificuldade que você tem com ele. Conversa com ele, chama ele para conversar. Fulano, ó, você falou mal, você fez isso, você deixou de fazer aquilo e tudo mais. Resolva, seja transparente. A ideia da hipocrisia anteriormente é essa, você ser transparente, ser quem você é, sem colocação e troca de máscara, à medida que muda de ambientes. Aliás, essa é uma coisa que me atraiu muito quando vi a igreja pela primeira vez. Digo a igreja, os crentes e o meio cristão. Era simplicidade. Eu vi ali simplicidade, eu vi transparência, eu vi muitas coisas boas, quais no meu meio e na minha vida não tinha. E as quais me atraíram muito. E com certeza atraem qualquer pessoa aí fora. Sabe por quê? Porque aí fora tudo é assim. Relacionamentos na base de maledicência, na base da maldade, na base da hipocrisia, na base do dolo, nessa base. Se nós mantermos os nossos relacionamentos também nessa base, queridos, que diferença nós teremos do mundo, das pessoas aí fora? Nenhuma. Ela vai ser uma diferença só confessional e de auto-engano, que estaremos enganando a nós mesmos. Somos sempre ávidos, queridos, para tirar o cisco do olho do irmão. Joel também já falou isso aqui esses dias, sem perceber o tamanho da trave que está aqui no meu olho. Dê uma olhada dentro de si. Como vê as pessoas? Como você vê as pessoas? Elas são sempre pessoas desprezíveis e menor que você? Como as pessoas te olham? Aquela pessoa que fulano chegou e eu já vou, porque você mesmo produziu isto no meio. A produção foi sua, às vezes. Segundo ponto aí, queridos, para construir ou participar dessa construção de maneira ativa, visto que é isso que o Joel vem trabalhando e a minha contribuição é para caminhar também na linha que ele vem trabalhando. Você precisa do desejo profundo, queridos, do alimento simples, que é o que Pedro vai colocar aí, desejai, olha só a sequência, no verso 2, ardentemente, como criança, o leite espiritual. Primeiro quero trabalhar a questão do verbo, o verbo está no imperativo. Se você foi regenerado, se você foi transformado, não tem opção, você precisa viver desejando o leite. Trabalhei na última igreja, Joel, o pessoal gostava muito de churrasco. E nós comíamos muito churrasco lá. Falar de churrasco na hora do almoço. Vai lá eu de novo também, né? Nós comíamos muito churrasco. E eu até gosto de churrasco, queridos. Mas um detalhe. Se você começar a comer todos os dias churrasco, logo, logo você não estará bem. Sabe por quê? O excesso de carne no seu organismo faz mal. Eu me lembrei, ao pensar nisso aqui, daquele povo lá que almejava tanto churrasco lá no deserto, e Deus falou, então eu vou empanturrar vocês de churrasco, para vocês verem quanto que churrasco é bom. É bom mesmo, mas em excesso é uma tragédia. Naquela igreja, queridos, fui enjoando de churrasco, sabe? Porque toda hora, aquilo empanturra, e a gente vai ficando enojado daquilo. Tá cheio de gente na igreja que só quer saber de churrasco. E é bom o churrasco, né, Joel? De vez em quando você traz um churrascão lá, vai trazer Jaime Kemp, né? Aquele banquete. Mas, queridos, é o leite espiritual, é a comidinha que o pastor dá todo dia, simples, que produz crescimento, que produz santificação. Portanto, pare com essa mania de querer dizer sempre que o outro é que é bom, o outro pastor é que é bom, a outra mensagem que é boa, a outra igreja que é boa. O que você come aqui todo dia é bom. Não é isso que você faz todo dia em casa? Todo dia você come churrasco em casa? Ou você come uma sopinha, aquela comidinha do todo dia leve, pouco sal, pouca manteiga. É aquilo que te dá saúde. O que Pedro está dizendo é desejar isto, a comida simples, a comida pura, ou no seu estado mais genuíno, mais simples possível, porque é isso que produz crescimento. É isso que produz edificação.
e o desejai não te dá opção. Você precisa viver almejando isso. Senhor, me dá esse leite espiritual, qual produz crescimento. E ele produz crescimento para um objetivo, que é o que ele vai dizer aí, para a salvação. Portanto, queridos, você precisa dessa busca contínua, certo? Desejo profundo pelo alimento espiritual, que é o leite. E aí, vamos aplicar isso de maneira muito prática, né? Suas leituras pessoais, devocionais, as leituras daqui, os momentos com os irmãos, de oração. Sabe aquele grupo de oração, Joel? Aquele grupo pequeno, ou aquele grupo... Aquele é o meu grupo. Eu desisti das multidões. Sabe por quê? Eu descobri que Jesus não andava com multidões, embora as multidões andassem atrás dele, mas ele não buscava multidões. Ele buscava um grupo pequeno para estar com ele. Queridos, é nos grupos pequenos que a coisa acontece. Flui louvor, flui adoração. Você derrama o coração e Deus age. Ai, que glória! Foi num grupo desse que eu cresci lá no Brasil. Embora eu fosse no culto, e lá tinha churrasco, viu? No culto. O pastor era reformadão, um menino, igual uns dias atrás você era, Joel. Agora você já é um homem, né? Tem 2 filhos. Mas ele era um garoto, muito novo. Mas pensa num homem de convicção, uma pessoa crente e sabedor da Escritura. Embora eu comesse churrasco direto quando estava na cidade, porque a minha função, o meu trabalho era viagens, mas era o grupo das mulheres, ou o grupo da oração, que eu recebia todo pastoreio, todo cuidado. As mulheres não sabiam nem, queridos, nenhuma explanação da Bíblia ali, mas elas liam, falavam alguma coisa, oravam. E aquilo me produzia uma edificação e um negócio tão gostoso. Eu ia para lá, às vezes, pesado e sentindo muito mal, e eu saía de lá leve, assim, quase voando. Uma coisa gostosa. Pedro está dizendo, deseje isso. As coisas simples da vida, elas são importantíssimas, e elas vão produzir o fruto e a edificação e a construção dentro de você, para que uma vez fora, você inserido em qualquer contexto, você contribua também para a edificação das pessoas. Estou perdido no horário aqui, Joel. Olhei agora. Ele não me deu o horário, então eu vou caminhar aqui até lá pela 1, 2 horas, né? Queridos, precisamos disso. Desejar ardentemente como a criança. Você já viu que criança não deseja comer churrasco? O menininho do Joel ali, né? Ele está com fome, ele sabe onde que ele acha comida, né? Ele vai lá e da mãe, quero peito, quero mamar, quero leite. As coisas simplesinhas produzem muito efeito na nossa vida e na nossa vida espiritual. É com isso, queridos, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Você, uma vez inserido ou chamado para a vida de fé e a vida em Cristo, você precisa de uma escada. Continuar crescendo nesse processo de santificação diário, progressivo, dia a dia. Não pode parar, do contrário, você vai ser como aquela bola. E você fala, não, vou dar uma paradinha. Aí você soltou a bola. Emerge toda sorte mal de malignidade. Por último, queridos, precisa haver uma busca contínua de aproximação e de comunhão com Deus. Como é que é a sua vida devocional? Isso é uma pregação muito simples, de coisas muito simples, que a Escritura ensina. Como é que é a vida devocional sua? Eu tenho observado a vida de pessoas, elas acordam cedo. Eu sou observador. E elas vão, primeiro a quê? Imagina aí, quando você levanta cedo, primeiro que você vai, muita gente pensou no banheiro, né? Mas não é no banheiro, não. Antes do banheiro, você vai em alguma coisa. Antes do banheiro. Já tem ditos e comparações da Bíblia. Você já deve ter lido alguma coisa a respeito disso. Querendo ser o celular. Oh, como eu desejaria ser o celular.
E aí ele vai fazendo aquela analogia, né? Que o celular anda sempre com ele. Porque ele não deixa ele para trás de lugar nenhum. Porque ele ama esse celular, porque esse celular... E aí ele vai trazendo uma série nessas frases aí, nessas mensagens. Tem muito disso. A Bíblia querendo ser o celular. Sabe por quê? Pelo seu celular, às vezes você morre por ele. Mas a Bíblia você já não quer mais carregar para lugar nenhum. Aliás, nem não é o em si carregar a Bíblia. Na verdade, você tem que ler a Bíblia. Não é carregar a Bíblia. A Bíblia tem que estar aqui, ó. Agora, isso não é justificativa para você não andar, não abrir, não ler, porque está cheio de gente que diz, não, a Bíblia já está aqui, ó. Outro dia eu abordei conversando com um amigo meu, eu falei, quantas vezes você lê a Bíblia? Eu falei, rapaz, a Bíblia está aqui, ó. Saiu bem. A Bíblia está aqui. Talvez está a palavra Bíblia, né? Mas eu quero saber de conteúdo. E depois de conteúdo lido, eu quero saber de conteúdo produzido. Quais as ações, quais concretas você tem assimilado no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas palavras, na sua vida? Porque do contrário não tem efeito nenhum. Até uma historinha, eu sou ruim de historinha, viu, Joel? De alguém que colocou o papel dentro da Bíblia e foi para casa, e aí ela esqueceu. Era um papel importante, talvez uma passagem de avião, alguma coisa assim, que ela tinha que viajar. E ela esqueceu e sumiu aquilo, sumiu, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. E aí ela tinha que fazer, por exemplo, a viagem na outra semana. E ela foi para o culto e levou a Bíblia. Depois de muitos dias de procura, ela estava quase desistindo. 2 semanas, 3. No culto ela achou. No culto, Joel. Um negócio dentro da Bíblia. Moral da história. Abra a Bíblia só no culto. Queridos, a Bíblia é para ser lida. Para ser rabiscada. Para ser folheada. Se a sua Bíblia for nova, eu fico preocupado. A não ser que você comprou ela do Joel ali semana passada, né? E tudo mais. Mas a Bíblia precisa ser usada. Porque sem uso, queridos, pouco isso vai servir para nós e para a nossa vida. Sem uso. Sem uso de leitura para produzir efeito. Para que haja ação. Para que haja fruto. Precisamos da busca contínua, queridos. É o que ele vai colocar na sequência aí. Certo? Olha só. Eu fechei a Bíblia aqui. Ó, tem que abrir de novo. Olha só. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A ideia também de continuidade, é gerúndio também, chegando para ele. Ou seja, você precisa continuar caminhando nessa estrada celestial, na busca de alcançá-lo, mesmo que você não vai alcançar aqui, mas você vai alcançar lá. É uma espécie de uma escada interminável, que só termina no céu. Cada dia você precisa subir um degrau. Cada dia você precisa progredir. Cada dia você precisa de ampliar os seus conhecimentos, a sua comunhão, a sua proximidade, a sua fala. Eu estava trabalhando na guia, agora, esses dias, ajudando uma pessoa lá, fazer um escritório, algumas coisas lá, um serviço que nós estávamos fazendo. E a avó desse moço que eu estava trabalhando, a avó, é uma crente. Luiz deve ter conhecido ela lá no Brasil. Luiz e a Cláudia. Eduardo aqui, que mora aqui. Estou tentando lembrar o nome aqui, Luiz. Orlanda. Esse cara me contou uma história dessa avózinha, que o avô adoeceu. E ele adoeceu e a avózinha orou. E ele, quando falou, chorou. Sabe por quê? Porque com certeza estava como menino na roda de oração. E ela orou: Senhor, eu não estou preparado ainda para o Senhor levar o fulano. E ele chorou na hora que me contou. Lá, trabalhando. A gente conversando, né? E ele chorou. E aí, passou-se um tempo, ele restabeleceu e caminhou. Aí depois ele adoeceu num outro momento. E aí ela orou de novo e disse: Senhor, agora eu já estou preparada
Se o Senhor quiser levar, o Senhor é que sabe. Queridos, no outro dia a pessoa morreu. O esposo. Pessoas que viveram aí 60, mais de 60 anos, juntas. O que é o moral disso? O moral da história. Sempre tem um moral da história. Nós precisamos dessa intimidade de poder falar com Deus e ser atendidos, ora na dificuldade, mas ora também na entrega. Precisamos dessa intimidade. Precisamos disso. A base, queridos, então, que temos que estar alicerçados é na pedra. A pedra viva. E depois, para finalizar, eu queria trabalhar esse conceito aqui, mas meu tempo já está estourado. E vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Por que que fiz a dinâmica de mudança de lugar, queridos? É porque às vezes nós não queremos mudar de lugar, nós somos pedras inertes, pedras mortas. E a ideia da dinâmica é que às vezes nem de lugar nós queremos aluir ou deslocar. Na direção de fazer a vontade de Deus, na direção ao outro, na direção do serviço, na direção de fazer a vontade de Deus. Às vezes nem levantar do lugar nós queremos, porque a comodidade de estar parado é muito boa. Mas o que nós somos chamados para ser é pedras vivas, que se deslocam, que se encaixam e que, queridos, são construídas e colocadas segundo a boa vontade do construtor. Porque é ele que constrói, é ele que coloca, é ele que desloca, é ele que insere todos nós a cada lugar. Que você seja uma bênção no lugar a qual você foi colocado e ao invés de pedra inerte, pedra morta, querido, seja como pedra viva. Siga o exemplo da pedra angular, esteja sentado nesse. A ideia de pedra angular é de alicerce. Nesse alicerce, sendo colocado por Deus nessa construção do templo, a qual todos nós somos chamados a participar. Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, por esse momento, pela palavra e por tudo que o Senhor tem feito. Continue agindo, produzindo fruto, efeito, construindo, ó Deus, e fazendo a tua obra no meio e através, na vida destes teus servos, Pai. Que o Senhor use para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.